Exercício 6 da lista 2 resolvido. Então, a influência de subresfriamento na saída do condensador e superaquecimento na saída do evaporador no desempenho no ciclo de refrigeração, com compressão isentrópica. Uma instalação frigorífica tem como refrigerante a amônia, opera com pressões manométricas de evaporação e de condensação 200 kPa e 1100 kPa, respectivamente. O refrigerante deixa o evaporador a 5 graus Celsius superaquecido, ou seja, com um acréscimo de 5 graus Celsius com relação à temperatura no evaporador, ao passo que na saída do condensador o seu subresfriamento é de 3 graus Celsius, ou seja, há um decréscimo de 3 graus Celsius com relação à temperatura de saturação no condensador. A capacidade de refrigeração dessa instalação é de 240 kW. Considere que a pressão atmosférica vale 100 kPa. Então, já vou adiantando, tá? Cuidado, tá? As tabelas termodinâmicas dão as pressões absolutas, tá? Então, a pressão manométrica de evaporação vale 200 kPa, mais 100, nós vamos ter uma pressão de evaporação de 300 kPa ou de 3 bar, tá? Aqui é uma pressão absoluta. A pressão de condensação, a pressão absoluta, né, de condensação, então vai ser 1100 mais 100, 1200 kPa ou 12 bar, bom? Então, sempre trabalhar com pressões absolutas. Ok? Então, determine. Letra A, temperatura de evaporação em graus Celsius. B, temperatura do refrigerante na saída do evaporador em graus Celsius. C, a temperatura de condensação em graus Celsius. D, a temperatura do refrigerante na saída do condensador em graus Celsius. E, a vazão máxima do refrigerante em quilos por segundo. F, a vazão volumétrica em metro cúbico por segundo deslocada pelo compressor na entrada dele. G, a vazão volumétrica em metro cúbico por segundo deslocada pelo compressor na saída dele. H, a temperatura do refrigerante na descarga do compressor em graus Celsius. L, ou I, a potência de compressão para um processo isentrópico em kW. J, a taxa de transferência de calor no condensador em kW. E K, o coeficiente de desempenho do ciclo. Tá? Vocês vão ver que é bem tranquilo mesmo fazer um exercício desse. Tá? Então, vamos lá. Então, nós temos que pegar a amônia. Então, determine a temperatura de evaporação em graus Celsius. A temperatura de evaporação é baseada na pressão absoluta de 300 kPa, ou 3 bar. Ou seja, ela vale menos 9,24 graus Celsius. Então, é só olhar na tabela da amônia, tá aqui, para a pressão de 3 bar, que vai ter essa temperatura de evaporação, que é uma temperatura de saturação, tá? Mesma coisa. Letra B. Determina a temperatura do refrigerante na saída do evaporador, tá? Em graus Celsius. Ou na saída do evaporador ou na entrada do compressor, é a mesma coisa. Então, a temperatura da saída do evaporador é a temperatura de evaporação mais 5 graus Celsius, ou seja, ela vale menos 4,24 graus Celsius. Tá? Letra C. Determine a temperatura de condensação em graus Celsius. Tá? Então, a temperatura de condensação é baseada na pressão absoluta de 1200 kPa ou de 12 bar. Ou seja, se a gente for lá na tabela de saturação e olhar para a pressão de 12 bar, vai ver que a temperatura vale 30,94 graus Celsius. Letra D. Determina a temperatura do refrigerante na saída do condensador em graus Celsius. Então, tá aqui, A temperatura na saída do condensador é a temperatura de condensação menos os 3 graus de subresfriamento, ou seja, ela vale 27,94 graus Celsius. Beleza? No final, esse aqui eu fiz o gráfico, tá? Letra E. Determine a vazão máxima do refrigerante em quilos por segundo.
Então, ó, antes de calcularmos a vazão máxima, vamos calcular as entalpias, pois precisaremos delas para os outros cálculos também, além do cálculo do cálculo da vazão máxima. Então vamos lá. Para o ponto 1, temos P1 igual a 3 bar e T1 vale menos 4,24 graus Celsius. É vapor superaquecido. Por quê? Para 3 bar, a temperatura está errada aqui, tá? Deixa eu corrigir já. É menos 9,24 graus Celsius. Tá? Menos 9,24 graus Celsius. E aí, ó, a temperatura, ó, de saturação, tá? Tá aqui a temperatura, tá? Essa aqui são as condições de vapor saturado, essa primeira linha. Depois tem para menos 5 graus Celsius, tem os valores aí de volume específico, energia interna, entalpia e entropia. Para 0 graus Celsius. Então, nós vamos interpolar entre menos 5 e 0, já que a temperatura aqui vale menos 4,24, tá? Então, ó, interpolando para a temperatura de menos 4,24 graus Celsius, o volume específico vai dar 0,415,73 metros cúbicos por quilo. A entalpia do ponto 1 vai dar 1.443,96 kJ por quilo. E a entropia do ponto 1, que vai ser igual à entropia do ponto 2, já que é um processo isentrópico no compressor, vai valer 5,5022 kJ por quilo Kelvin. Tá? Eu esqueci de comentar, deveria ter colocado o desenho esquemático, mas eu comento lá no gráfico, tá bom? Para vocês entenderem. Pause aqui, que eu dei um pause aqui só para arrumar esses detalhes, tá? Acho que se acabei me esquecendo. Ah, aqui tá certo. Eu acabei esquecendo ou confundi com outro, sei lá. Vamos lá, um pause aqui. O valor aqui tá certo. Aqui que não tá. Aqui é o Q do condensador. E aqui é o H2 menos o H3. Certo? Tá certo. Tá? Arrumando aí a taxa de transferência de calor no condensador, tá? Em ponto vezes H2 menos H3, tá? Então, substituindo os valores, vai dar 283,07 kW. Beleza? Poderia também somar a taxa de transferência do calor do evaporador com a vazão, com a potência do compressor, tá? O 240 mais esse, tá? Tá 283,08, tá? Então, ó, a diferença de 1 centésimo aqui é normal por causa dos arredondamentos, tá? K, determine o coeficiente de desempenho do ciclo, tá? O coeficiente de desempenho do ciclo é o beta, né? É o Q do evaporador sobre o trabalho, a potência do ciclo, né? O trabalho do ciclo, potência do ciclo. Aqui o Q do evaporador, mas nesse caso, ó, como só tem o compressor, a potência do ciclo é a própria potência do compressor. Tá? 240 dividido por 43,08, que dá 5, o coeficiente de desempenho dá 5,57. Tá? Então tá aí o exercício. E aí agora eu fiz o gráfico, tá? Da temperatura em função da entropia. Aqui está a curva de saturação. Aqui de 4 para 1 está o evaporador. Tá? Ocorre toda a evaporação do fluido refrigerante, ou evaporação no sentido assim, né? Ele está aqui líquido mais vapor, ele é transformado em vapor saturado, depois mais um pouco ele é superaquecido. Tá? Então vai aqui para o ponto 1, tá? Tanto é que ele está entrando no compressor a menos 4,24 graus Celsius. E aí passa pelo compressor no processo isentrópico, a entropia do ponto 1 igual ao ponto 2, é uma linha vertical, e vai até a pressão de 12 bar.
Aí no condensador, tá? Ele entra no condensador a 95,84 graus Celsius, ele vai resfriando, tá? Até chegar na condição de saturação. Aqui ele está como vapor saturado, ele vai perdendo energia, tá? Não muda a temperatura por enquanto, fica 30,94 graus Celsius, até atingir a condição de líquido saturado, tá? E ainda dentro do evaporador, né, no final dele, ele resfria mais um pouco, tá? Na pressão de 12 bar, chegando a 27,94 graus Celsius na saída. Ok? E aí, de 3 para 4, ele vai passar por um processo isentálpico na válvula de expansão, tá? A entalpia é a mesma, entretanto, é um processo não isentrópico. Tá? A entropia aumenta de 3 para 4. Tá? Então tá aí o gráfico. E aí a gente finaliza o exercício.